A paz do Senhor, meus queridos, um ótimo dia para você. Aqui quem fala é o César e começa agora mais uma palavra de vida. Tem algo muito maravilhoso para compartilhar na sua vida com você hoje, né? Tenho certeza que Jesus vai falar muito com você. É algo maravilhoso, queridos, que preste bem atenção, fique bem atento ao que Deus tem para falar na sua vida. Olha, a palavra de Deus aqui, no livro de João, capítulo 2, diz o seguinte, capítulo 2, do 1 em diante, ele diz assim, 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para um casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: "Eles não têm mais vinho." Mas Jesus respondeu: "Por que a senhora está me fazendo isso? Ainda não é chegada a minha hora." Então ele falou aos serventes: "Façam tudo o que ele disser." Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para purificação, e em cada um bebiam cerca de 100 litros. Jesus disse: "Encham a água esses potes." Eles encheram totalmente e disseram: "Agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa." Eles o fizeram, e quando Jesus, pela festa, provou a água, ele não sabia de onde estava vindo, mas os serventes que haviam tirado da água soubessem. Chamou o noivo e ele disse: "Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando eles beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho agora para o final." Queridos, o primeiro milagre de Jesus foi em Caná da Galileia, numa festa de casamento. Três coisas muito interessantes aconteceram nessa festa, né? E que servem muito de lição para nós. A primeira coisa certa que eles fizeram foi ter convidado Jesus para essa festa. Porque foi uma festa muito diferente. Foi algo muito especial. Porque o que nos ensina quando nós convidamos Jesus para a nossa vida? Ali havia aquela festa de casamento ali, e uma nova vida ia começar na vida de 2 pessoas ali, né, de um homem e de uma mulher. E eles tiveram a felicidade de convidar o Senhor Jesus para participar da festa. Quantas vezes nós queremos fazer a nossa festa particular ou as nossas coisas e não convidamos o Senhor para participar daquilo que é muito importante para a nossa vida? Não é verdade? A maioria das pessoas tomam decisões todos os dias, né? Nós tomamos várias decisões todos os dias, mas nós não convidamos Jesus para participar dessas decisões. Ali naquela festa de casamento era uma decisão muito importante entre o homem e uma mulher, né? Na vida daqueles noivos ali, eles estavam tomando uma decisão importante e resolveram convidar Jesus. Pode ser que por felicidade eles eram até parentes de Jesus ou ali até próximos. Mas quantas pessoas nós vimos no decorrer da Bíblia, no decorrer da palavra de Deus, que tiveram contatos com o Senhor e muitas vezes não o convidaram para as suas decisões mais importantes, não é verdade? Nós vemos um caso também onde houve uma decisão muito importante quando Lázaro morreu, né? Marta e Maria pediram para chamar o Mestre Jesus, né? Pediram para chamar o Mestre Jesus porque sabiam, convidaram eles a participar daquele funeral, participaram mesmo de Jesus chegando, né? 2 dias depois, né? Ou 3 dias depois, mas elas o convidou para participar
daquele momento de luto da família, e o Senhor Jesus fez um milagre, né? Isso nos faz, né, meditar aqui na palavra. Quantas coisas, quantas decisões nós tomamos errado por não compartilhar a nossa vida com Cristo. Às vezes, muitas das vezes, a maioria das vezes, nós andamos com os nossos próprios pés, da nossa própria maneira, do nosso próprio viver, do nosso próprio consciente, né? Quantas pessoas, e nós mesmos quebramos muitas vezes a cara, porque faltou o convidado especial nas nossas decisões. Não é verdade? Pare e pense, né? Uma segunda coisa que esse texto da palavra de Deus nos traz de importante é que o Senhor chega na hora certa. Olha o que o versículo 4 diz. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, a nossa ansiedade, né? Aquela Maria ali, naquela festa, estava bem ansiosa, porque ela viu uma situação ali, um revés, né? Tinha acabado o vinho, né? E ela começou a ficar preocupada, a ansiedade tomou conta, né? E ela falou assim, eu imagino a correria ali, né? Os convidados, né? E imagino os convidados comentando, nossa, já acabou o vinho. E as pessoas têm a mania de julgar, não é verdade? Começam a julgar, começam a falar mal porque a festa está assim, ou porque, né? Imagina ali, às vezes os noivos ali naquela situação, né? Nossa, o vinho acabou, né? Naquele momento era o vinho, né? Mas quantas vezes também nós passamos por algumas situações que nos deixa ansiosos, né? Muitas vezes ansiosos com algumas situações do dia a dia, né? No nosso trabalho, algumas perseguições, e nós não sabemos o que fazer muitas das vezes, alguma doença que acontece, alguma enfermidade que assola, né? E nós ficamos desesperados atrás dos médicos, querendo que eles resolvam. Nossa, está acontecendo isso, o senhor precisa resolver, né? E a gente começa a se desesperar, a se debater, não é verdade? Não é assim que muitas vezes acontece? E nós esquecemos de nós dobrarmos o nosso joelho. Nós saímos, na verdade, correndo, né? Nós saímos correndo para tentar que alguém nos salve daquela circunstância, e até por uma razão humana, né? Numa lógica humana, nós somos assim, né? Nós nos apavoramos com algumas situações que acontecem, né? Eu estava agora me lembrando, né, ontem, né, o que eu estava na casa da minha irmã e o meu carro simplesmente não quis pegar mais, né? Ou seja, a bateria acabou de repente. E aí eu comecei a pensar, falei, Senhor, o que eu faço agora, Pai, né? E eu estava ali pensando, e ali não tinha ninguém, a minha irmã ali com a minha mãe, e a minha irmã já meio apavorada. Eu falei, caramba, né? Eu falei, Senhor, o que eu faço? Me dá uma luz, né? Me ilumina o que eu posso fazer aqui nessa situação, né? Quando, de repente, um rapaz na porta, na frente da casa dela, abre o portão para sair com o carro. E aí eu falei, olha, eu vou lá conversar com esse rapaz para ver se ele me ajuda, né? Se ele me ajuda com alguma solução. E a minha irmã desesperada falou assim, você conhece esse rapaz? Você conhece esse rapaz? Eu falei, não conheço, mas eu vou passar a conhecer, né? Porque é a ajuda que Deus está mandando para mim. Muitas vezes, meus queridos, a gente está olhando, às vezes a gente nos prostra diante da dificuldade. Ali eu poderia ficar ali prostrado, mas eu pedi, falou, Senhor, me ilumina o que eu posso fazer, né? O que eu tenho que tirar esse carro daqui, né? E eu sei que provavelmente é um problema da bateria. E aí eu pedi para aquele rapaz bem prontamente veio com o carro dele, e pegamos um cabo lá e ligamos uma bateria na outra ali, mas não funcionou. Eu falei, meu pai, o que eu posso? Me dar uma luz, né? Até agradeci ele, falou, rapaz, vou precisar de uma autoelétrica. Já tinha fechado todas as autoelétricas em Mogi Guaçu, né? E eu agradeci, eu falei, olha,
o jeito é vou ter que deixar o carro aqui. Quando de repente, meus queridos, passa um outro carro uma pessoa, um mecânico, né, de tratores, tal, que trabalha com tratores, que mexe com módulo de tratores, tal, e ele tem mais equipamento. Aí ele chegou lá e ele disse o seguinte para mim, falou: rapaz, eu tenho também o mesmo carro que você tem, e de vez em quando acontece mesmo isso. E é bem provável que seja a bateria. Aí ele me levou, nós abrimos o carro lá, ele mostrou, falou: olha, sua bateria está com 9 volts só, ela tem que estar pelo menos com 13, 14 para ela poder ligar esse carro. Eu falei: poxa, obrigado. Falou: olha, vamos fazer aqui vamos ligar aqui de novo a bateria, vamos dar uma carga na sua bateria e a coisa vai funcionar. E foi exatamente o que aconteceu, né? E a minha irmã já apavorada, minha mãe já estava saindo ali e tal. Então, sabe, meus queridos, quando Jesus fala assim, ainda não é chegada a minha hora, que muitas vezes nós estamos apavorados com a situação e nós não estamos crendo que Ele pode resolver ou que Ele nos pode dar uma solução para aquilo. Então, guarde o seu coração, guarde a sua ansiedade, porque na hora certa, se você buscar o Senhor Jesus, Ele vai te dar a solução. Ele vai ser a solução ou Ele vai mostrar para você a solução. Não é verdade? Mas nós muitas vezes queremos, na nossa lógica ali, no apavoramento, queremos fazer as coisas acontecerem e muitas vezes elas acontecem só no momento que nós acalmamos o nosso coração e pedimos para o Senhor uma direção. A terceira coisa que eu vejo dentro desse texto da palavra de Deus é que o Senhor, Ele guarda o melhor de tudo para o final. Olha o que diz o texto no final aqui, ó, versículo 10, ele diz assim, ó: todos costumavam servir o vinho, aquele anfitrião da festa, né? Ele diz assim, ó: todos costumam servir o primeiro vinho bom no começo. E quando já beberam muito vinho, serve o vinho inferior. Eu, porém, vejo que vocês guardaram o melhor vinho para o final. Então, naquela festa, geralmente em festas, eles servem, primeiramente, o vinho inferior ou o alimento inferior no começo. E vai deixando o bom para o final, porque tem menos, né? Alguma coisa do tipo. Ou para que a festa realmente saia, termine em grande escala, né? Em grande bem, né? Que a festa termine bem com o melhor vinho. Ou seja, sabe, meus queridos, quando termina toda a nossa força, quando o nosso recurso vai embora, quando tudo que nós fizemos de melhor, né, nessa terra, com a nossa lógica humana, nós tentamos procurar o melhor, nós tentamos fazer o nosso melhor e as nossas forças se esvaem, saiba que tem um Deus no céu, saiba que tem um Senhor que está acima de tudo e de todos, que se você colocar toda a sua ansiedade nele, se você colocar toda a sua força no Senhor, Ele vai fazer um milagre sobre a tua vida. Sabe, meus queridos, o melhor de Deus está no final, não está no começo. O melhor de Deus está sempre quando as forças do homem se esvaem. O melhor de Deus sempre vai acontecer para surpreender a tua vida, para você entender que é Ele que está no controle de todas as coisas. Mas primeiro nós precisamos buscar a Ele, nós precisamos nos prostrar a Ele, viver uma vida com Cristo. Meus queridos, Ele é Senhor sobre nossas vidas. Ele deixa, muitas vezes, você fazer da sua maneira terrena, da sua lógica humana. Ele deixa você realmente, literalmente, quebrar um pouco para aprender o ensinamento da dependência no Senhor. Então, saiba, meu querido, que Deus está no controle de tudo, está no controle de todas as situações. Mesmo que você ache que as coisas terminaram,
mesmo que você ache que já não tem mais jeito, há um Deus no céu que está no controle de todas as coisas, de todas as situações. Então, creia que o melhor de Deus está por vir sobre a tua vida. Creia que o Senhor está fazendo, está realizando um milagre. César, mas já orei, já fiz campanha, já fiz de tudo, César. Então, você está crendo em Deus? Sim, eu estou crendo em Deus. Você está crendo que Ele é Senhor ainda sobre a sua vida? Sim, César, estou crendo que o Senhor é o Senhor sobre a tua vida, a minha vida. Então Ele vai fazer um milagre sobre a tua vida. Porque o melhor de Deus está chegando sobre a tua vida. Mas você realmente tem que estar com o coração em Deus. E não com o coração na sua lógica humana. Não com o coração naquilo que você sabe. Meu querido, minhas queridas, entenda que o Senhor vai chegar na hora certa, mas também Ele tem que ser convidado para estar na tua vida, em todos os momentos, não é só no momento de tribulação, não é só no momento que nós precisamos dele, não, mas Ele tem que estar nas festas, nas tuas festas, Ele tem que estar todos os dias na tua vida. O Senhor tem que ser convidado para participar do seu dia, desde o começo, quando você acorda, até o final do dia. Você tem que ter uma vida, um convívio. O Senhor quer intimidade com você, meu querido. Então convide o Senhor para estar contigo todos os dias. Convide o Senhor para ser na sua vida totalmente. Na hora certa e no momento certo, Ele virá com o melhor sobre a tua vida. Creia em Deus. As coisas, se você realmente está em Cristo, para você, as coisas não terminaram. Deus vai colocar uma vírgula nessa situação. Creia que o melhor de Deus está por vir sobre a tua vida e sobre as nossas vidas. Fique com essa palavra. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa abrir o teu coração. Que você possa entender a ter um convite com o Senhor, ou seja, convide o Senhor para tudo na sua vida. Ele não vai te abandonar. Ele não é aquele convidado que não vai na tua festa. Ele está sempre na tua vida. Que você possa ficar com essa palavra. Compartilhe essa palavra. Eu tenho certeza que Deus é fiel sobre as nossas vidas. Um ótimo dia para você, um ótimo domingo para você, a paz do Senhor. Lembre-se, o melhor de Deus está chegando sobre a tua vida.